Hoje vamos falar sobre uma doença que mais vem crescendo em todo o país, a diabetes. E nós procuramos então a nutricionista aqui no SER, a doutora Marcli Lima, que traz para nós detalhes sobre essa doença, o que ela pode causar na vida da população e também quais os segmentos e também restrições que os diabéticos têm que fazer para terem uma vida saudável. O diabetes é uma doença que está aí presente no dia a dia, ainda mais para quem é filho de diabético, né? Tem que tomar muito cuidado, porque é hereditário. Tem vários tipos de diabetes, tipo 1, tipo 2, gestacional, medicamentoso. E o que acontece? Ela é uma doença silenciosa, que a gente fala que ela vai matando aos poucos. Ninguém tem pressa de morrer, mas também não quer morrer do jeito que se morre, né? Que nem eu mesma sou filha diabética. Minha mãe era diabética, ela faleceu já faz 2 anos. A maior parte dos pacientes não conhece a doença. Então, quando ele chega aqui, a primeira pergunta que eu faço é: você conhece o diabetes? Você sabe o que é essa doença? E eles falam não. Porque não adianta só passar a medicação e não orientar o paciente o que é a doença dele. Porque você brigar, você tem que saber com quem está brigando. Você perde vista, perde pé, perde mão, perde braço, e realmente é uma doença terrível. Então, o que é necessário? É orientar sempre o paciente, falar para ele o seguinte: alimentação é importante, medicação é importante, quem passa remédio é médico, quem tira remédio é médico. Não pode tomar medicação simplesmente porque quer tomar, ou porque alguém tomou e achou que fez bem. O diabético ele tem que tomar muito cuidado. Quando ele vai na farmácia comprar uma medicação, sempre com a receita na mão, que o médico passou. Mas se for uma medicação que não é necessário passar pelo médico, que converse com o farmacêutico, tá? Não desmerecendo o profissional que está ali trabalhando, que não é farmacêutico, mas uma medicação que o diabético não conheça, ele sempre procure o profissional responsável na farmácia, no caso farmacêutico, e todas as farmácias têm que ter farmacêutico. Ele procure o profissional e pergunte: essa medicação o diabético pode tomar? E ele vai falar sim ou não, tá? E em questão de alimentação, fazer uma alimentação sadia. Hoje já se preconiza-se que o diabético pode comer coisas que antigamente se falava não. E muitas vezes a gente fala assim: fulano é diabético, sabe que é diabético, sabe que não pode comer, e come por quê? O corpo perde, né, o açúcar. Então, mas assim, tem que saber quando, como, porque todo alimento vira açúcar. Nós temos um órgão chamado pâncreas, e o pâncreas faz um hormônio chamado insulina. Para que ele faz esse hormônio? Todas as nossas células têm vida, e para ela sobreviver, ela precisa se alimentar. Por que ela se alimenta? Porque eu preciso de energia, né, para sobreviver. Aí o que acontece? Você se alimenta, vira energia, chega na célula, para ela se alimentar, ela precisa de um hormônio chamado insulina. E quem faz esse hormônio é o pâncreas. No diabético, ou ele faz e o corpo não reconhece, tá? Ou ele não faz. Quando ele não faz, é necessário aplicar, né, através da aplicação. Um dos fatores grandes que me pediram até para comentar com vocês é o seguinte: hoje tem as canetas, não é mais a injeção, e muita gente ainda é um pouco restrito nessa questão. Então o Estado já está fornecendo as canetinhas, né, no SUS, então o pessoal tem que aprender a aplicar com a caneta. Exercício físico é importante, tá? E quando está descontrolado, por qualquer motivo, ou alta ou baixa, ela é perigosa, tanto alta quanto baixa. Hipo é tão perigoso quanto a hiper. Hipo. Tá? Quais são os sintomas? Vista turva, tremedeira, sudorese, né? Começa a transpirar. Está alta ou está baixa? Na dúvida, pega um copo de água, coloca 2 colheres de açúcar, toma. Tá? E espera 15 minutos. Continua me sentindo mal? Hospital. Tá? Chega lá, a pessoa que está lá, se eu não tiver o aparelho em casa, né, é muito importante o diabético ter o aparelho, mas se ele não tiver, hospital ou posto de saúde, chega lá, verifica quanto está a glicemia, trata-se,
tá? O que faz subir? Nervoso faz subir? Faz. A própria vontade faz subir. Infecção faz subir? Faz. Falta de medicação faz subir? Alimentação faz subir. Tá? Então, tem que estar sempre muito controlada. E, para isso, nós profissionais estamos aqui. Doutora, e todo diabético tem uma restrição muito rígida em questão de alguns alimentos, né? Tanto para comer como para beber. Quais seriam os principais proibidos? Olha, é até difícil falar isso para você, porque um deles é o próprio refrigerante, né? E todo mundo gosta. E, olha, é importante a gente falar que não é nada mais que água com açúcar, né? Mas existe um pouco de restrição. Mas a restrição maior é quando a glicemia está alterada. Tá? Então, quando está alterada, então a gente tem que tomar um pouco mais de receio, mais de cuidado com os alimentos. Quando está controlada, dependendo do horário, como você come, você pode até se dar o luxo de comer um pouquinho de doce, tá? Mas tem que estar muito bem controlado.